Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez gravar um vídeo. Nesta oportunidade nós queremos falar sobre a descendência de Abraão que abençoa as nações. E vamos tomar como base o texto de Gálatas 3 e 14 a 16. Vamos ler. Diz exatamente assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Na leitura que fizemos, o que nós encontramos aqui é o apóstolo Paulo interpretando uma promessa do Antigo Testamento que Deus fizera a Abraão. Quando Deus chega para Abraão, por causa de sua fé, Abraão foi justificado, foi chamado amigo de Deus, e por conta disso Deus chega então para ele e diz: Abraão, em ti e na tua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. É bem verdade que nas páginas do Antigo Testamento, quando você lê descendência de Abraão, isso reporta-se apenas ao povo judeu, ao povo da promessa. Não há nas páginas do Antigo Testamento o termo descendência, filhos de Abraão, linhagem de Abraão, filhos de Sete, filhos da promessa, a outro povo que não os judeus. No Antigo Testamento são os judeus, é a nação de Israel que aparece como a descendência ou os descendentes de Abraão. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, Paulo ele dá então uma nova interpretação. Para Paulo, quando Deus fez essa promessa a Abraão e disse: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, veja como Paulo interpreta a palavra. Ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então você vê que nas mãos de Paulo o termo descendência ou posteridade já é deslocado, não é mais a nação de Israel, como nós vimos no Antigo Testamento. A posteridade de Abraão no Antigo Testamento é a nação de Israel, mas nas mãos de Paulo, ele traz então uma interpretação mística, uma interpretação mais profunda do texto, e ele vê essa descendência de Abraão que abençoará as nações como referindo a uma só pessoa. Por isso ele diz, não diz e as tuas descendências ou aos teus descendentes, mas como falando de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Para Paulo, só existe um que pode abençoar as nações, que é Cristo. E o argumento de Paulo ele é muito válido. Primeiro que ele vai em cima do significado do que nós temos aqui, a palavra grega, né, que é esperma. Daí é que vem os termos derivados espermatozoide, né, que é aquilo que gera. Então a palavra descendência ou semente ou posteridade no grego é sperma. Essa palavra, por sua vez, ela tem sentido tanto coletivo como individual. Por exemplo, se você tiver 3, 4 filhos, você pode alguém perguntar, apontando para os teus 4 filhos, aí é a tua descendência? Você pode legitimamente dizer, aí é a minha descendência. Você usa a palavra no singular, no entanto, ele tem mais de um filho. Como também é verdadeiro você usar a mesma palavra descendência para apenas um filho. Então você vê que a palavra descendência, semente ou posteridade, ela pode apontar para um só indivíduo ou para mais de um indivíduo. Sabendo Paulo que a palavra esperma, já que ele usava a Septuaginta ou a Septuaginta, ela tinha esse duplo sentido, ele então
desenvolve seu argumento e diz: olha, a promessa foi feita à tua posteridade, como falando de um, e não aos teus descendentes ou às tuas posteridades, como falando de muitos. O importante aqui para a nossa discussão é que para o apóstolo Paulo não é a nação de Israel, não é a nação de Israel a detentora das bênçãos de Deus para as nações. O apóstolo Paulo ele já tinha sido um judeu, ele conhecia muito bem o judaísmo, ele conhecia toda essa teologia, porque para os judeus todas as nações elas só podem ser abençoadas mediante a nação de Israel. De acordo com o judaísmo, é a nação de Israel quem tem o poder de abençoar e amaldiçoar as nações. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, ele agora ficou convencido de que Deus depositou todas as coisas nas mãos de Cristo. E de fato, o Novo Testamento, ele diz isso, que todas as coisas foram depositadas nas mãos de Cristo. Então é só a questão de a gente entender uma coisa. Tudo que nós temos no Antigo Testamento está nas mãos de Israel. Mas nós temos que saber uma coisa. Israel foi escolhido não como herdeiro das promessas de Deus, mas apenas como um aio. O apóstolo Paulo diz que a lei foi dada como um aio até que viesse Cristo. E quando Paulo diz que a lei foi dada como aio, você tenha em mente que aí ele está abrangendo tudo aquilo que Israel recebeu. Tudo. Todas as bênçãos que Israel recebeu no Antigo Testamento, tudo, sem exceção, foi dado temporariamente. Israel era o detentor das bênçãos de Deus. Israel tinha o poder sim de abençoar, mas até que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, que é o verdadeiro descendente, que é o único descendente de Abraão que tem em si todas as bênçãos de Deus, depois que Cristo chegou, Israel cumpriu o seu papel. Israel cumpriu o seu papel. Você diz, mas houve substituição de povo? Não, não houve substituição de povo. Deus nunca trabalhou com dois povos. O povo do Antigo Testamento é o mesmo de hoje. Acontece que tudo que Deus deu para Israel, deu até que Cristo viesse. Nós vemos ali em Mateus, na parábola dos vinhateiros, que eles mataram o primeiro, o segundo e o terceiro grupo, até que Deus resolveu enviar o herdeiro. E quando eles viram, eles disseram, olha, ali é o herdeiro, vamos matar ele e joguemos fora. Então você vê que a parábola deixa bem claro que o herdeiro é Cristo, não a nação de Israel. Então tenhamos em mente uma coisa, é uma teologia equivocada. Eu tenho que dizer isso para você, à luz do Novo Testamento, eu posso dizer para vocês que é uma teologia equivocada considerar a nação de Israel como detentora das bênçãos de Deus para as nações. Os que assim dizem, os que assim pregam, eles estão mostrando que ainda não entenderam a mensagem do Novo Testamento. O Novo Testamento ele deixa bem claro que todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus, tudo está depositado nas mãos de Cristo. Tudo, sem exceção. Todas as promessas de Deus, diz Paulo, são por Cristo. E por Ele o Amém. É Cristo o detentor de todas as promessas. É por meio de Cristo que o homem pode ser salvo. É apenas por meio de Cristo, único e exclusivamente, que o homem se chega a Deus. Então é por isso que Paulo diz aqui, ora, as promessas, olha o que ele diz, as promessas, fala no plural, foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no grego esperma. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Então, meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é que é em Cristo Jesus que o homem pode se reconciliar com Deus. É por meio de Cristo e não da nação de Israel. É por meio de Cristo e não por meio da lei. É por meio de Cristo e não pela observância de circuncisão, não pela observância do Shabá, não pela observância de lua nova, não pela observância das 613 mitzvot da Torá. Não é por meio dessas observâncias, não é por meio das mitzvot da Torá, ou seja, dos mandamentos, dos preceitos, que o homem é justificado. O homem é justificado única e exclusivamente pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nome esse que
o único que foi dado pelo qual os homens se aproximam de Deus. O nome de Cristo é o nome que está acima de todo nome. E está escrito que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, é o Kyrios, é Yahvé. É em Cristo, é nas mãos de Cristo que estão depositadas todas as bênçãos de Deus. Então, quando você quiser ser abençoado, você deve recorrer a Jesus Cristo. Ninguém mais pode te abençoar, ninguém mais pode te salvar a não ser Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.